Capítulo 15, versículos 17 a 20 é o texto sobre o qual vamos refletir nesta manhã. E passamos a fazer então a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Respondeu Jesus: Estais vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Palavra do Senhor a todos nós. Muito bem. Texto bíblico nos fala sobre uma controvérsia. Estava havendo com Jesus especificamente sobre o lavar as mãos. Por isso o tema álcool, água e sabão não higienizam o coração. Quem tem medo da contaminação ou de contaminação por um vírus, como este que agora estamos vivendo? Você tem medo? Das medidas de prevenção contra o Covid-19, há duas que interessam a todos nós nesta manhã aqui no texto sobre o qual vamos refletir. A primeira delas é lavar frequentemente as mãos por pelo menos 20 segundos, especialmente antes de se alimentar. E a segunda, usar álcool gel 70% para higienizar as mãos. O álcool atua como desinfetante e antisséptico, agindo contra os micro-organismos patogênicos que estejam depositados nas superfícies de objetos e da própria pele. Esta é uma definição científica sobre o uso do álcool. Tem a sua razão de ser. Já o sabão, que já era usado pelos sumérios cerca de 3.000 antes de Jesus Cristo, intercepta e destrói o coronavírus, fazendo-o se soltar da pele, da nossa pele, e dissolvendo aquilo que é chamado o seu envelope viral. Não vai matar porque não é um micro-organismo propriamente vivo, não é que ele está vivo, mas vai exatamente interceptar e destruir, e dissolver este envelope viral. A água faz o resto, ou seja, leva embora os restos. O texto que lemos, em Mateus capítulo 15, nós temos esta controvérsia dos fariseus e escribas com Jesus acerca da lavagem das mãos. Olha o que diz os versos 1 e 2. Mantenha a sua Bíblia aberta, o seu tablet, enfim, para você acompanhar. Olha o que diz o texto. Nos versos 1 e 2 desse capítulo 15 de Mateus. Então, chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos
quando comem. A resposta de Jesus sobre esta pergunta foi nos versos 10 e 11, e o texto que lemos depois é uma resposta de Jesus aos seus discípulos. É bom observar esse detalhe. Nos versos 10 e 11, Jesus fala para toda a multidão que estava ali próxima. Diz assim o verso 10: E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e vede, ou ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Lendo esse texto no contexto atual que nós temos, né, nós podemos fazer algumas perguntas, e eu me fiz essas perguntas. Será que Jesus aqui estava sendo negacionista? Negando a realidade dos vírus e das contaminações por vírus e bactérias, enfim? Jesus era contrário às medidas sanitárias? Nós falamos do sabão lá 3.000 antes de Cristo. E próprio Antigo Testamento, a menção de certas medidas sanitárias, nós vamos ver já já. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele adotaria e orientaria as pessoas a tomarem as medidas preventivas? Ou vamos fazer uma pergunta diferente? Se Jesus estivesse aqui e dissesse isto que ele diz aqui: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Como você reagiria? Como é que você entenderia a palavra de Jesus à luz da pergunta: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aparentemente, a palavra de Jesus parece indicar que ele seria contrário às medidas sanitárias ao concluir mais o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Está lá no verso 20, no final, então, da sua explicação aos discípulos desta parábola. Para os judeus, naquela época, né, e eu mencionei, se Jesus estivesse hoje, qual seria a nossa reação? Mas para os judeus daquela época, eram estas palavras mais surpreendentes que Jesus poderia pronunciar. Afinal, o que torna a pessoa contaminada? É isso que Jesus trata aqui nesse texto. O que Jesus queria ensinar? E eu trago para vocês esta reflexão sobre esse texto, pensando o seguinte em primeiro lugar. Por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando comiam? Esta é a primeira pergunta sobre a qual quero me debruçar com vocês. Por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando comiam? Esta afirmação contundente dos fariseus e escribas, e que Jesus não contestou. Eles dizem claramente: por que os fariseus, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos antigos? Por que eles comem sem lavar as mãos? Vejam bem, Jesus adotava medidas sanitárias, sim, da sua época, quanto a, por exemplo, a lavagem. Por exemplo, em João 9,7, ele cura um cego, mas ele diz claramente: vai até ali o tanque de Siloé, vai lavar-te. Isso era uma parte, inclusive, da própria lei, né? Que alguém que tivesse algum problema, por exemplo, a cegueira aí, teria que lavar-se. Havia uma medida sanitária também para isto, não? Ou em João 13,5, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né?
Alguém poderia dizer, não, Jesus está demonstrando ali o servo, no que ele era, ao lavar os pés, e ele diz, inclusive, aos seus discípulos, lavem também os pés, uns dos outros, assim como eu fiz. Sim, mas a prática era muito comum. Jesus mesmo deixou-se lavar os pés. Quando alguém entrava numa casa, né, aquilo que a gente hoje faz, de deixar os sapatos do lado de fora, as pessoas faziam lavando os pés. Lavando os pés. O próprio Jesus, então, fez isso. Portanto, não há aqui nenhuma dúvida que em sua vida Jesus adotou medidas sanitárias que eram reconhecidamente, e vamos dizer até cientificamente comprovadas, ele adotou sim. Agora, na Bíblia, no Antigo Testamento, não há, meus amados irmãos, no sentido aqui sanitário. Não há. Aliás, em toda a Bíblia, né? A não ser aqui nesse texto, em outros mais curtos, mas no Antigo Testamento, apenas Levítico, capítulo 15, versículo 11, fala do fato de que alguém que sofre de corrimento ou de uma secreção patológica, né? Que adoece, que faz adoecer ou que vem da doença, que segundo então a terminologia rabínica, esta pessoa estaria impura, ela tem que enxaguar as mãos para não transmitir sua impureza pelo toque. Olha o que diz o texto de Levítico, capítulo 15, versículo 11. Todos aqueles que forem tocados por este homem, está falando de alguém que tem esta secreção patológica saindo do seu corpo, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. Ou seja, aquela pessoa que tinha esse tipo de problema de enfermidade, uma secreção, né, um corrimento que saía do seu corpo, né, estranho, essa pessoa deveria lavar as mãos para não contaminar os outros. É o único texto na Bíblia que nós temos esta expressão. É verdade que o salmista também dirá o seguinte: lavarei com limpeza as minhas mãos, assim aproximo-me, Senhor, do teu altar. Embora aqui usado no sentido figurado, mas a ideia é que aquela lavagem das mãos tinha também um sentido espiritual. Então se desenvolveu no judaísmo uma fortíssima tradição e uma lei rabínica. O rabino é um líder religioso do judaísmo, a lei da lavagem das mãos, o chamado Netilat Yadayim. Aí vocês começam a entender o contexto do debate, da discussão de Jesus com os fariseus e escribas quanto à tradição. Eles dizem explicitamente a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos antigos? Era isto, havia um detalhamento todo especial, todo um rito detalhado. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, muitas vezes, conservando a tradição dos antigos. Muitas vezes, quer dizer, várias vezes, até que se tenha alguma certeza da não impureza das mãos. Então, observem que a grande questão para Jesus aqui, ou a grande questão colocada pelos escribas e fariseus, pelos fariseus e escribas, era que os discípulos de Jesus não obedeciam à tradição. E os discípulos de Jesus não obedeciam à tradição, porque eles seguiam a Jesus. O discípulo de Jesus segue Jesus. Um discípulo de Jesus ouve a palavra de Jesus. Eu tenho muita dificuldade com algumas redes sociais que falam em seguidores. Tenho muita dificuldade com essa expressão, porque nós fomos chamados a seguir Jesus. E eu não quero pessoas que me sigam neste sentido aqui, que é tão comum hoje em dia.
Você talvez diga, não, pastor, você está sendo exagerado. Em vários congressos que já fui sobre a questão da multiplicação de discípulos, né? Eu ouvi muitas vezes preletores, inclusive internacionais, dizendo quantos discípulos você tem. E eu sempre fiquei incomodado com essa expressão. Eu não estou aqui para fazer discípulos meus. Você não é chamado a seguir homem algum. Você é chamado a seguir Jesus. Isso é que caracteriza todos nós como discípulos de Jesus. Eu temo muito, meus amados irmãos, esta atitude que às vezes nós temos com referência à política, de quase nos tornarmos seguidores cegos de um determinado político. E eu estou falando aqui de linhas tanto à esquerda como à direita. É triste ver, às vezes, servos do Senhor tratando disso, ou agindo assim. Em 2010, eu era presidente da Convenção Batista Brasileira e uma pessoa me telefonou porque houve uma manifestação de um pastor, uma grande igreja no sul do Brasil, manifestação que falava contra a questão do aborto, né? E esta expressão deste pastor desta igreja foi colocada por muitos, foi considerado por muitos como uma visão partidária, do partidarismo, porque ele falava e mencionava especificamente um certo partido político. E eu recebi inúmeros telefonemas de pessoas me pedindo para repreender aquele pastor. Eu digo, olha, a Convenção Batista Brasileira é formada de igrejas. Você quer reclamar? Reclame com a igreja do pastor. É uma igreja livre, autônoma. E para um desses, muito amigo meu aqui de Brasília, que ligou para mim insistindo e dizendo que estava errado, que ele não podia fazer isso, que foi partidário, eu falei, olha, presta atenção num detalhe. Esse é um problema, inclusive, bíblico. E ele disse, não, o problema de aborto é um problema de saúde pública. Eu disse, não, é bíblico. A Bíblia explicitamente condena o aborto. E eu, com todo amor e carinho, esse meu amigo disse, cuidado, você está sendo mais partidário do seu partido, ao qual você está seguindo, do que de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Discípulos de Jesus seguem Jesus. O segundo aspecto que eu quero trazer para você nesta manhã desse texto é o seguinte. O caminho para uma conexão saudável com Deus. Este é o tema que Jesus toca aqui neste texto, depois de tratar da questão do porquê os seus discípulos estavam comendo sem seguir a tradição, comendo sem lavar as mãos, sem seguir a tradição dos antigos. Vejam bem, o texto nos diz o seguinte, que Jesus não estava desprezando, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo, Jesus não estava aqui desprezando medidas sanitárias. Quando ele disse, o comer sem lavar as mãos não contamina ninguém. Ele não estava aqui desprezando medidas sanitárias, porque a expressão contaminar aqui tem um sentido religioso, ou melhor, cerimonial. O que os judeus estavam dizendo, os fariseus e escribas, acusando os discípulos, é que eles estavam interrompendo uma atitude de comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Eles se tornavam impuros cerimonialmente, não podiam ir ao templo, não podiam sequer receber a bênção de Deus, porque eles não estavam lavando as mãos conforme a tradição dos antigos.
Então não quer dizer que eles não lavavam as mãos, mas que eles não lavavam de acordo com a tradição. E o aspecto principal é esse, que Jesus estava aqui mostrando, ou chamando a atenção, ou eles estavam tentando dizer que esta falta de cumprimento de um rito dos antigos estava impedindo a comunhão com Deus e a conexão saudável com Deus. Jesus ensina duas coisas na sua resposta. Primeiro, é que a prioridade da vida é um relacionamento sadio com Deus. É a primeira coisa que Jesus diz. Em outras palavras, a saúde espiritual é mais importante do que saúde física. Com isso, não quero dizer banalizar medidas sanitárias. Com isso, não quero dizer que Jesus estava ensinando a não ligar para a medicina. Não é isso. É que Jesus estava colocando no seu devido lugar a prioridade. Lembrem-se, aqui a discussão e o debate era em torno da prática da tradição dos antigos. Não era medida sanitária, era a tradição dos antigos. E o segundo aspecto que Jesus aqui trata nesse texto é que o caminho para um relacionamento sadio com Deus não é o estado da observância ritual, mas o estado do seu coração. Quando ele diz, aquilo que sai do coração é o que contamina o homem. Não é que contamina os outros, que contamina ele mesmo. Aquilo que sai do coração. Para os escribas e fariseus, o culto, ou seja, a religação com Deus, era um ritual, uma lei cerimonial. Se alguém não lavava as suas mãos antes de comer o pão, estava impuro e, portanto, impróprio para desenvolver um relacionamento sadio com Deus. É quase dizer, não é abençoado por Deus. Jesus não estava tratando de questões de saúde, higiene, sentido comum, sabedoria médica, mas estabelecendo que o que importa para o desenvolvimento de um relacionamento sadio com Deus não é o estado da observância ritual de alguém, mas o estado do seu coração. Esta é a grande questão. Os judeus identificaram religião e o agradar a Deus com a observância de regras e normas que se referiam à pureza e impureza, ao que alguém comia, a forma em que se lavava as mãos antes de comer, os tipos de alimentos que se pode comer ou usar. Jesus identificava a religião com o estado do coração do ser humano. Eu gosto muito da expressão de Tomás de Aquino, que disse, o homem vê a ação, mas Deus vê a intenção. E aí podíamos até dizer, Deus vê o coração. Aquilo que Deus disse a Samuel lá atrás, quando ele foi ungir Davi na casa de seu pai, e Samuel ficou impressionado com o irmão mais velho, primogênito, ali na casa de Jessé, pai de Davi. Ele disse, certamente está diante do Senhor, ou está diante de nós, ou diante de mim, o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. E Deus diz, não olhes para a aparência, porque Deus não vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Não é impureza material, comida ou mãos, que cancela a capacidade de comunhão com Deus, mas apenas o pecado pessoal. É isso que Jesus está nos ensinando neste precioso texto. Em terceiro lugar, o que contamina o homem é um coração impuro. É isso que Jesus está falando com eles. Vejam, irmãos, o texto, verso 18 em diante. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, ou seja, que impedem o relacionamento com Deus. Salmo 73, versículo 1, a Bíblia diz: verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração. E Jesus ensinou nas bem-aventuranças, bem-aventurados, ou seja, felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, a percepção da glória de Deus, a visão de Deus, decorre desta pureza do coração. Ah, mas quantas vezes o nosso coração é impuro, e nós devemos ir lá ao Salmo 51, na oração de Davi. Quando confrontado com o seu pecado, Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. E Davi diz mais algo importante. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Este coração limpo é uma ação da parte de Deus. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo com esse texto? É que há um vírus mais mortal do que o Covid. Sim, você vai me dizer, talvez, há muitos outros piores na história humana, não é? Há vírus que mataram mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. É o coração impuro. E quando a Bíblia fala de coração, está falando de razão, está falando de emoção, está falando também de volição, de vontade. Há muita razão mais mortal do que o vírus do Covid. Há muita emoção, muito mais mortal do que o Covid. Há muita vontade humana, mais mortal do que o Covid. Meus amados, o texto de Mateus 15, 19 e Marcos 7, 21 e 22 é o mesmo texto. Eles falam de algumas coisas que procedem de um coração impuro. Maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, calúnia, maledicência, blasfêmia. Em Marcos 7, 21 e 22, há outras expressões: maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldades, dolo, libertinagem, inveja, maledicência, blasfêmia, soberba, insensatez. Vocês viram isso? Maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. Isso faz mais mal do que este vírus maldito do Covid. É o que Jesus nos ensina, irmãos. Não é o que entra que contamina espiritualmente, mas é o que sai de um coração impuro e não contrito diante do Pai. A última verdade que eu quero trazer para vocês nesta manhã é esta: o que limpa o coração é ter um coração perto de Deus. Conta-se que um certo piloto estava com o seu avião monomotor e ele estava viajando quando ele percebeu que havia um rato dentro do motor. E este rato, ao roer os fios, poderia trazer uma tragédia. O que o piloto fez?
Ele empinou o seu avião para cima e voou mais alto que pôde, subindo, 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 até que ele viu o rato cair morto, que não aguentou a altura. Ratos não suportam altura. Meus amados irmãos, o que limpa o coração é ter um coração perto de Deus. É isso que Jesus fala com aqueles fariseus e escribas ao retrucar o que eles estavam dizendo sobre tradição e o não cumprimento da tradição pelos discípulos de Jesus, ao lavar as mãos várias e várias vezes, para com isso tirar a impureza das mãos, enquanto o coração estava cheio de impurezas. O que Jesus diz a eles no verso 8 é: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Observe, Jesus chamou estes homens de hipócritas. Sabe qual é a palavra para hipócrita? Exatamente a mesma que significa blasfêmia. Mesma palavra. Mesma palavra. É uma blasfêmia. É hipocrisia ser tão cuidadoso com a lavagem das mãos e tantas vezes para não trazer impurezas, enquanto o coração está cheio de maldade, cheio de maledicência, cheio de impurezas que contaminam não apenas a própria pessoa, eu diria contamina, mas também quem está ao redor. Porque o homicídio contamina não apenas a própria pessoa, mas contamina também quem está próximo. Ah, meus amados irmãos, o que o texto nos mostra é que nós precisamos viver uma fé cristã não hipócrita. Ou seja, aquilo que somos por dentro precisa refletir para fora nos nossos relacionamentos. Eu vejo que muitas vezes há muitos cristãos que vivem como estes fariseus e escribas, mais preocupados com o cerimonial, com as aparências. Quando Jesus diz que o mais importante é a pureza de coração, bem-aventurados, felizes são os limpos de coração. O que limpa o coração é ter um coração perto de Deus. É isso que Jesus diz a estes quando ele menciona a expressão do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios. Fazem tudo, cerimonial bacana, mas o seu coração, porém, está longe de mim. O desafio é estarmos cada dia mais perto do Senhor. Porque quanto mais perto estivermos do Senhor, meus amados irmãos, mais essas impurezas, as maldades vão sair do nosso coração. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. O desafio do Senhor nesta manhã a todos nós é estarmos mais e mais perto de Jesus.